Uma proposta de um acordo global de taxação dos super-ricos. Uma proposta que surge num cenário global de crescimento das fortunas dos bilionários. Uma proposta para diminuir a desigualdade e promover a equidade fiscal. Mas uma proposta ainda longe da realidade. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Marcelo Rubissec e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, dia em que Fernando Haddad afirmou que pretende discutir uma taxação global mínima sobre as pessoas mais ricas do mundo. A fala foi feita na abertura do primeiro encontro de ministros e presidentes de bancos centrais do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. A reunião acontece em São Paulo até quinta-feira. O ministro da Fazenda defendeu nessa quarta que, para enfrentar as desigualdades e a pobreza, os bilionários precisam ser taxados de forma justa. Reconhecendo os avanços obtidos na última década, precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos. Além de buscar avançar nas negociações em andamento na OCDE e na ONU, acreditamos que uma tributação mínima global sobre a riqueza poderá constituir um terceiro pilar para a cooperação tributária internacional. O Haddad menciona aí uma proposta que está na OCDE, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, para um imposto global com uma alíquota mínima de 15% sobre o lucro das multinacionais. O projeto mira essas empresas que operam em vários países, mas que registram contabilmente seus lucros em paraísos fiscais, que são locais onde se cobra muito pouco imposto. A ideia do imposto global para as multinacionais é reduzir essa possibilidade de pagar pouco imposto ao colocar um piso sobre a tributação de lucros em todos os países do mundo. A proposta de um acordo global de taxação de bilionários feita pelo Haddad nesta quarta-feira é inspirada nesse projeto da OCDE. O Brasil pretende propor aos países do G20 a adoção do mesmo princípio da medida da organização, de um imposto global com alíquota mínima para a tributação da renda de pessoas físicas. O ministro, que participou da reunião de forma remota porque foi diagnosticado com Covid, justificou a ideia citando a globalização e as crises econômicas. O Haddad afirmou que elas provocaram uma piora nas condições de trabalho e um sistema complexo de evasão tributária. O legado da última onda de globalização, marcada pela busca de aumento da rentabilidade através da arbitragem trabalhista e regulatória em nível internacional, não é simples. Ao mesmo tempo em que milhões saíram da pobreza, especialmente na Ásia, houve substancial aumento de desigualdades de renda e riqueza em diversos países. Chegamos a uma situação insustentável em que o 1% mais rico detém 43% dos ativos financeiros mundiais e emitem a mesma quantidade de carbono que os 2/3 mais pobres da humanidade. Aqui vale a gente fazer uma diferenciação. Quando se fala de renda, a gente está falando do dinheiro que entra todo mês para uma pessoa. Salários, rendimentos de aplicações, lucros, etc. E quando se fala de riqueza, a gente está falando do patrimônio da pessoa. O dinheiro que ela tem guardado no banco, os imóveis, os carros, os investimentos. É uma diferença que pode parecer sutil, mas que faz bastante diferença para a política pública. O Haddad não deu detalhes de como é a proposta, mas disse que o projeto vai ser baseado nas melhores pesquisas disponíveis. O jornal Estado de São Paulo contou que a medida deve prever uma alíquota mínima entre 4% e 5% de imposto de renda efetivo, que já considera deduções e outras vantagens tributárias. Essa alíquota seria instituída em conjunto pelos países participantes, visando a equidade fiscal. A ideia é análoga àquela proposta da OCDE. Você dá menos opções para quem já tem bastante dinheiro pagar menos imposto. O argumento do ministro para propor a medida é que o segmento mais privilegiado da sociedade tem acesso a benefícios fiscais e outras vantagens que resultam numa tributação menos efetiva. O Haddad disse que a agenda brasileira no G20 reflete em grande medida as prioridades e conquistas na agenda doméstica. Ele está se referindo à mudança aprovada pelo Congresso em 2023, que eleva a tributação de mecanismos financeiros usados pelas pessoas mais ricas do Brasil para pagar menos imposto. A medida foi uma das apostas do governo Lula para atingir a meta do déficit zero.
Ela busca ampliar a arrecadação federal e equilibrar a tributação da renda no país. A ONG Oxfam Brasil afirma que aumentar a tributação dos mais ricos é necessário para o enfrentamento do quadro de múltiplas crises que o mundo enfrenta nessa década. A maior taxação dessas pessoas pode ajudar a reduzir desigualdades e também gerar recursos para políticas para assistência dos mais pobres. A organização divulgou na segunda-feira, às vésperas do encontro do G20, um relatório em que aponta que a adoção de um imposto de até 5% sobre a riqueza dos multimilionários e bilionários só dos países do G20 poderia arrecadar cerca de US$ 1,5 trilhão por ano. A quantia seria suficiente para acabar com a fome global, ajudar países de baixa e média renda a se adaptarem às mudanças climáticas e fazer o mundo cumprir as metas de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Ainda sobraria mais US$ 500 bilhões para investimentos em serviços públicos e ação climática nos países que integram o grupo. Isso segundo os cálculos da Oxfam, claro. A organização também apontou que o total do rendimento do 1% mais rico dos países do G20 aumentou 45% desde os anos 80. Ao mesmo tempo, os impostos mais altos sobre os rendimentos dessas pessoas estão quase 1/3 menores. Eles foram de cerca de 60% em 1980 para 40% em 2022. O aumento da desigualdade e da concentração de renda em anos recentes tem dois lados: o crescimento da fortuna dos super ricos e a piora das condições da população de mais baixa renda ao redor do mundo. O crescimento da riqueza dos bilionários é associado pela Oxfam a fatores como o desempenho das bolsas de valores pelo mundo, os ganhos elevados de grandes empresas de alimentos e energia num contexto de inflação desses bens e a enxurrada de dinheiro público injetado na economia pelos países ricos, como a organização contou num outro relatório, divulgado em 2023. A ONG argumenta que os super ricos e as grandes empresas têm sido beneficiados pela política tributária ao redor do mundo. Um exemplo dado é que o bilionário Elon Musk, que comanda a Tesla, o Twitter e outras empresas, paga uma alíquota real de imposto de cerca de 3,2% sobre a sua renda. Em contraste, um comerciante em Uganda paga impostos na faixa de 40% sobre seus lucros. O texto também cita o fato de que pessoas muito ricas geralmente têm acesso a meios para pagar menos impostos, seja levando dinheiro para paraísos fiscais ou fazendo lobby para pressionar por isenções e manobras fiscais que as beneficiarão. É esse tipo de brecha que o Haddad fala em fechar. Ao mesmo tempo que houve uma redução dos impostos que incidem sobre as fontes de renda dos mais ricos desde os anos 80, os impostos sobre o consumo têm aumentado. E esses tributos tendem a ser mais regressivos, ou seja, geralmente pesam proporcionalmente mais sobre os mais pobres do que sobre os mais ricos. Isso porque quem ganha menos tende a gastar uma parte maior da renda com consumo. Considerando o contexto de aumento da concentração de riqueza no início da década de 2020, a organização sugere aumentar a tributação dos mais ricos por duas razões centrais. Duas razões que foram citadas nessa quarta-feira pelo Haddad ao fazer a proposta de uma taxa global para bilionários. A primeira é que a medida pode ser bastante eficiente na redução da desigualdade. Além de diminuir a riqueza concentrada em poucas pessoas, uma tributação mais progressiva, que tribute mais os mais ricos, pode ajudar a reverter o aumento da pobreza. O segundo motivo para taxar os mais ricos é aumentar a receita que os governos têm para gastar em políticas que reduzam a desigualdade e construam sociedades mais igualitárias e sustentáveis. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou na terça-feira uma resolução para regulamentar o uso de inteligência artificial nas campanhas para as eleições municipais de outubro. O Leonardo Rodrigues escreveu sobre o tema. Leonardo, explica pra gente quais as regras dessa resolução. Pois é, alguns especialistas que eu ouvi para escrever sobre isso consideram que a inteligência artificial é a grande novidade das eleições de 2024, porque ela vai ser usada pelas campanhas e, com isso, vai precisar ser fiscalizada pelas instituições. Até por essa relevância, o Tribunal Superior Eleitoral foi bastante enfático ao determinar, por exemplo, a vedação completa do uso de deepfakes pelas campanhas. Os deepfakes são basicamente áudios ou vídeos criados ou manipulados digitalmente para construir uma fala, uma situação qualquer fictícia. O TSE avaliou que esse recurso tem uma grande chance de ser usado para prejudicar ou favorecer candidaturas e optou pela proibição dele nesse ano. O tribunal também decidiu que o uso da inteligência artificial nas propagandas eleitorais, que são exibidas na TV e no rádio, vai precisar ser identificado com um rótulo
para deixar claro que aquele conteúdo foi feito com o uso dessa tecnologia. E também proibiu as campanhas de usarem robôs ou avatares para se comunicar com os eleitores, já que isso pode criar ou simular um diálogo falso. E, Leonardo, o tribunal também decidiu na terça sobre as cotas para candidatos indígenas, certo? Como que vai funcionar nessa eleição? Exatamente. O TSE decidiu que as candidaturas indígenas terão o mesmo direito que já é concedido às candidaturas de pessoas negras, que é o acesso a uma distribuição proporcional ao número de candidaturas dos recursos para fazer campanha, que vem do fundo partidário e do fundo eleitoral, e do tempo de exibição na propaganda eleitoral gratuita. Ou seja, se metade dos candidatos de um determinado partido ou federação nas eleições forem indígenas, metade dos recursos usados por esse partido para a campanha e do seu tempo de propaganda no rádio e na TV precisam ser desses candidatos. O ministro Cássio Nunes Marques, que teve seu voto seguido pelo plenário do tribunal, defendeu que essa regra pode ajudar a corrigir uma desigualdade histórica do país. Mas a presidência do TSE ainda vai precisar decidir se ela vale já para as eleições de 2024 ou se será implementada somente em 2026. O texto do Leonardo você lê em nexojornal.com.br. Da proposta de uma taxa global para bilionários, a resolução do TSE que regulamenta o uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Aline Pellegrini, roteiro, apresentação e edição de texto de Marcelo Rubissec, participação de Leonardo Rodrigues, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!